pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é seu professor de Física, Paulo Vieira. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem contigo. Bom, nossa aula de hoje nós iremos abordar um dos temas mais importantes do nosso cotidiano. Nós iremos falar sobre potência elétrica. Mas antes que a gente comece a falar de potência elétrica, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que quer dizer a palavra potência? Bom, pensa aí, 3 segundinhos para você pensar. Você sabe? Bom, se você não sabe o que quer dizer potência, deixa eu te explicar. Potência é a eficiência com que uma máquina ela realiza trabalho em um intervalo de tempo. Então, para que você entenda melhor o conceito de potência, vamos fazer aqui uma analogia. Vamos imaginar uma corrida onde você tem atletas que vão percorrer 100 metros. Então, quando é dada a largada, cada atleta ele vai correr no seu ritmo e vai chegar ao fim em um intervalo de tempo. Pois bem, ganhará a corrida aquele atleta que fizer em um menor intervalo de tempo. E aí, como é que nós podemos fazer essa relação da corrida com o conceito de potência? O trabalho que ele está desenvolvendo é ele correr 100 metros. Então, quando a gente pega o trabalho que foi realizado pelo tempo que ele levou, aquele que tiver o menor tempo, ele realizou uma maior potência. No caso, essa potência seria uma potência muscular. Bom, agora que você sabe o que quer dizer o conceito de potência, vamos agora falar um pouquinho sobre a potência elétrica. Lembre-se que quando nós falamos nas aulas anteriores, nós vimos já o conceito de diferença de potencial. Nós entendemos que para que um circuito elétrico ele funcione, nós precisamos conectar ao terminal do circuito polos elétricos, seja um polo positivo, um polo negativo, para que dessa maneira os elétrons eles comecem a se movimentar pelo fio. Também vimos que o fluxo desses elétrons pode determinar a corrente elétrica que nós vamos ter, ou seja, a quantidade de cargas dividida pelo tempo. Tensão elétrica. Tensão elétrica é a força que empurra a corrente elétrica. Esta força é causada por uma diferença de potencial elétrico entre os polos de uma fonte, também conhecida como DDP. Diferença de potencial. Veja como exemplo 2 caixas d'água. Neste caso, a caixa com nível de água mais elevado possui maior pressão em sua base. O fluxo de água ocorre até que a pressão entre as suas bases fiquem iguais, ou seja, quando os níveis se igualarem, não haverá mais diferença de pressão e nem fluxo de água. O exemplo utilizado na caixa de água é semelhante ao que ocorre em uma bateria. De um lado, temos as placas positivas com falta de elétrons, e de outro lado, temos as placas negativas com excesso de elétrons. A diferença de elétrons entre as placas negativas e as positivas é chamada de diferença de potencial elétrico, DPP, ou tensão elétrica. Quando um consumidor elétrico é ligado aos polos da bateria, a diferença de potencial irá provocar o movimento dos elétrons, do polo negativo em direção ao polo positivo. Enquanto houver diferença de potencial, haverá corrente elétrica. Quando a quantidade de elétrons do polo positivo se igualar ao do polo negativo, a bateria estará descarregada. Dessa forma, podemos concluir que sem a diferença de potencial elétrico, tensão elétrica, não haverá corrente elétrica. O equipamento utilizado para medir a tensão elétrica é o voltímetro, seja ela contínua ou alternada. Neste exemplo, podemos observar que se a altura da caixa d'água for elevada e for mantida a mesma restrição na ponta do cano, o fluxo de água irá aumentar devido à maior pressão. Em um circuito elétrico, se for aumentado o valor da tensão aplicada, a corrente elétrica também aumentará proporcionalmente. Um circuito elétrico é composto basicamente de fonte de alimentação, condutor, consumidor e interruptor. Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender uma outra forma de calcular esta mesma corrente. Sabendo que, quando nós ligamos essa máquina, essa diferença de potencial, ela vai executar um determinado trabalho, ou seja, qual é a função desse equipamento que você tem. Então, para que vocês entendam, eu tenho aqui esse mergulhão. Não sei se você já viu esse equipamento. O mergulhão ele é um equipamento que é utilizado para aquecer a água. Então, como vocês podem perceber, nesse mergulhão ele vai trazer para você 2 descrições. Ele traz a descrição
da diferença de potencial, 220 volts, e observe que logo abaixo tem um valor de 1000 watts. Bom, para que você, se caso você não saiba ainda identificar uma potência, lembre-se que a potência ela vai ter uma unidade chamada de watts, que é essa letra W. Então, o que vai distinguir um equipamento do outro é exatamente a potência que ela tem. Então, se nós pegarmos um mergulhão que tiver uma potência superior a 1000 watts, o que isso significa? Que o tempo que ele levará para aquecer a água, já que essa é a função do mergulhão, será menor do que esse nosso mergulhão. Para que vocês possam ver isso na prática, eu vou trazer para vocês dois experimentos aqui. Eu vou pegar duas lâmpadas, tá? Então percebam que nessa lâmpada que eu trago para você, ela tem uma potência que está aqui, ó, de 5 watts. E esta outra lâmpada, nós temos uma potência de 50 watts. Então, nós vamos ligar essas duas lâmpadas a um mesmo terminal. E vamos ver se a gente consegue identificar qual é a lâmpada de 5 watts e qual é a lâmpada de 50 watts. Vamos comigo? Eu vou ligar o experimento e vamos ligar as lâmpadas. Ó. E aí, veja como essa lâmpada ela tem esse brilho. Vou desligar essa lâmpada e vou ligar esta segunda lâmpada. Perceba que o brilho da segunda lâmpada ele é superior ou inferior da primeira. Bom, se você não lembra da primeira, eu vou ligar ela novamente. Olha só, você praticamente nem percebe que a primeira lâmpada está acesa. Na verdade, ela ainda está. Então, qual é a lâmpada que é de 5 watts e qual é a lâmpada de 50 watts? Então, se você perceber, a lâmpada de 50 watts é a lâmpada que vai ter o maior brilho. Bom, esse experimento aqui, ele também traz para a gente um componente eletrônico que eu queria trabalhar com vocês, que é este aparelho chamado de disjuntor. O disjuntor ou fusível, eles têm as mesmas funções nos componentes eletrônicos. A finalidade dele é limitar o valor da corrente elétrica que passa em um circuito. Isso para que evite danos e risco à saúde. Então, se eu tenho um circuito elétrico onde, ao conectar um disjuntor ou um fusível, nós vamos ali estabelecer um limite máximo que a corrente elétrica pode ter. E aí a questão é, Paulo, qual o melhor disjuntor que eu devo comprar? Qual é o disjuntor que eu devo conectar no equipamento? Se você quer aprender qual disjuntor você deve comprar, basta você lembrar da fórmula da potência elétrica. Lembre-se que quando nós ligamos o equipamento numa rede elétrica, ou seja, nós temos uma diferença de potencial, então está aqui um exemplo, ó, essa imagem do nosso mergulhão já colocado na água, lembrando que a descrição que ele tem é de 1000 watts, ligado numa rede de 220 volts. Então, ao ligá-lo na rede elétrica, nós vamos aplicá-lo a esta equação daqui. A equação que é fácil de você lembrar. A equação do Pinto é exatamente a equação que faz π. Então, quando você faz esse cálculo, lembre que essa letra P que nós colocamos aqui, ela representa a nossa potência. E aí, como é que você sabe que o número é uma potência? Lembrando que é pela letra watts, ou seja, o W que vai seguir o valor numérico. Essa letra U é a nossa diferença de potencial, que é reconhecida pela letra V, e esse I é a nossa corrente elétrica, que é representada pela letra A maiúscula. Então, nessa situação que eu trago para vocês, será que nós temos como calcular a corrente elétrica que sai, ou melhor, que passa por esse nosso mergulhão? Vamos lá? É só você aplicar a fórmula. Então, você vem aqui, vai aplicar a fórmula do Pinto, π, e lembrando que esta letra P é o número que tem o W. Então, você tem aqui, ó, 1000 igual a corrente elétrica que queremos calcular vezes a rede elétrica de 220. Note que esse mecanismo, esse cálculo é bem mais simples do que o cálculo anterior. Ou seja, a partir de agora, esse cálculo da potência, ele substitui o cálculo que tínhamos aprendido da corrente elétrica na aula anterior. Então, nós vamos ter como valor de corrente 1000 dividido por 220, que dá aproximadamente 4,54 amperes. Então, isso quer dizer que ao conectarmos esse mergulhão na tomada, vai passar uma corrente elétrica aproximadamente de 4,6 amperes. Bom, é nessa hora que a gente entende qual disjuntor que nós devemos comprar.
O valor do disjuntor, ele nunca pode ser inferior à corrente elétrica que você calcula por essa expressão. Porque caso contrário, toda vez que você ligar o equipamento, o disjuntor dispara antes que ele comece a funcionar. Da mesma forma, ele também não pode ter um valor muito superior ao cálculo da corrente. O ideal é que você pegue o valor do disjuntor como o primeiro inteiro superior ao cálculo da corrente elétrica que você fez. Então, por exemplo, nós temos aqui uma corrente de 4,6. Então, nós teríamos uma suposição de um disjuntor de 5 amperes ou um disjuntor de 10 amperes. Nós pegaríamos o primeiro inteiro, que no caso seria 5 amperes. Então, observe que por esse mecanismo, nós podemos associar a ideia das potências das máquinas. Então, se nós tivéssemos aqui um equipamento com uma potência maior, observe que a corrente elétrica que passaria por ele também aumentaria, necessitando também de um disjuntor de maior amperagem. Bom, então se você observar, todo equipamento elétrico da sua casa, ele vai ser classificado por sua potência. E isso você pode até influenciar na questão do comércio. Então, quando você vai comprar um equipamento eletrônico, você vai perceber que o que vai diferenciar o preço de um equipamento para outro é a potência elétrica que ele tem. Lembrando que quanto maior é a potência elétrica, maior vai ser o quê? A corrente elétrica que ele vai necessitar. E aí, vocês entenderam o conceito da potência elétrica? Bom, aí você se questiona, mas Paulo, e também o que é que acontece quando nós aumentamos a potência? Aí vai surgir outra coisa em nosso cotidiano, que é o consumo de energia. Eu tenho certeza que você já deve ter percebido que nos aparelhos eletrônicos ele vem um selo indicando a eficiência desse equipamento. Esse selo que você está vendo agora, ó, isso, olha que está aparecendo aqui. Esse selo que você acabou de ver, ele está indicando para você a eficiência com que essa máquina tem e o consumo energético que você vai ter associado da potência pelo tempo que você usa. Mas como nós podemos calcular a energia elétrica que nós vamos ter através da potência? Vamos comigo? E aí, pessoal? Agora que vocês entenderam a ideia de potência, vamos agora compreender como nós vamos calcular o consumo de energia por meio da potência do equipamento. E isso é uma expressão muito simples. É só você lembrar que a relação da energia consumida, ela está sempre associada à potência pelo tempo que você usou o equipamento. O que nós temos que ter muito cuidado nesse momento é a questão das unidades. Então vamos entender isso melhor. Quando você tem a sua potência medida em watts, e o tempo medido em segundos, a unidade de energia elétrica seria dado em joules. Mas aí, você que todo final do mês você recebe uma conta do consumo de energia da sua residência, você já deve ter percebido que ela vem com uma outra unidade, uma unidade conhecida por nós como quilowatts-hora. E para que você entenda de onde vem essa unidade, é só você entender que a nossa potência seria passada para kilowatts, e o tempo agora seria marcado em horas. Lembre-se que o consumo de energia na sua residência, ele não pode ser medido em segundos, porque nós passamos um mês para fazer o consumo, para fazer a medição dessa energia. Então, por isso que na nossa residência nós trabalhamos o conceito do quilowatts-hora. Para que vocês vejam como isso é muito simples, então vejam só. Lembra do nosso mergulhão? Olha aqui, o nosso mergulhão com a potência de 1000 watts, se ele for utilizado durante 20 segundos, o consumo de energia elétrica que você vai ter é só você relacionar a potência pelo intervalo de tempo. Ou seja, 1000 multiplicado por 20, você vai ter um consumo de energia de 20.000 joules de energia. Bom, se você quisesse transformar isso para quilowatts-hora, se você quisesse ter o conhecimento do quilowatts-hora desse equipamento, era só você transformar esse valor de 1000 para quilowatts, ficando 1 quilowatts-hora, e esse 20 segundos ele teria que ser transformado para horas. Pois é. Então percebam que para transformarmos isso para hora, teríamos 20 dividido por 3.600. Bom, vamos só cancelar um zero com outro zero e vamos simplificar esse resultado, ficando 1 sobre 190, ou melhor, 180 segundos. Bom,
Então, o nosso consumo de energia elétrica seria 1 vezes 1 sobre 180. Então, teríamos um consumo de 1 sobre 180 kWh. Observe que esse valor é bastante pequeno comparado ao consumo de energia que nós temos na nossa casa. Mas aí a questão é, lembre-se que você só usou durante 20 segundos. Então, os vilões que nós temos na nossa residência do consumo de energia são aqueles equipamentos que têm o maior valor de potência, como chuveiro elétrico, como ferro de passar, como micro-ondas, né? Então, lembre sempre que o Enem, ele na sua abordagem, ele sempre cobra de você, aluno, o cálculo da energia consumida pelos equipamentos. Lembrando que esse cálculo que nós estamos fazendo é um cálculo do momento. Se nós quiséssemos por uma relação de um mês, nós teríamos que fazer as consequentes multiplicações. Então, por exemplo, se eu quisesse saber, se eu dissesse que esse mergulhão ele seria utilizado todos os dias durante o mês, esse resultado daqui teria que ser multiplicado por 30. Se nós disséssemos que ele seria utilizado 2 vezes ao dia durante o mês, então a cada quantidade de utilização, nós iríamos acrescentar um fator de multiplicação. Mas, agora que você sabe o consumo de energia, você sabe como é que a energia elétrica chega na sua residência? Então, se você não sabe, assista aí esse vídeo que vocês vão ver agora. Bom, agora que vocês assistiram esse vídeo, espero que vocês tenham entendido como é o mecanismo que a energia chega até a sua residência. Então, nossa próxima aula nós vamos abordar sobre métodos de como nós podemos economizar energia dentro da nossa própria casa. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje e encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau!